Aí, brother, ótimo domingo a todos em família. Estamos junto novamente com mais um jornalista com Gabay. Falar de Palmeiras 1, São Paulo 0. Ou São Paulo 0, porque foi no Morumbi, e Palmeiras 1. Ótimo resultado, ótimo resultado. O futebol não me convence ainda. O futebol não me convence, sinceramente, o futebol do Palmeiras. Para não mentir, eu tenho que ser justo e eu tenho que ser imparcial. E vou ser, sempre fui nesse ponto, você sabe que eu sempre coloco as minhas opiniões. Até a parada técnica do primeiro tempo, para hidratação, o Palmeiras vinha fazendo um jogo ok, legal. Podia ter acabado esse primeiro tempo, sem brincadeira, 2-3-0. Não ia ser nenhuma coisa absurda pro que era o jogo. O São Paulo foi dar o seu primeiro chute e não acertou uma bola no gol. Foi dar o seu primeiro chute aos 40 e pouco do primeiro tempo. O Palmeiras, de novo, ele começa com uma intensidade e durante o jogo ele vai perdendo essa intensidade. Mas como diz esse técnico inteligente que a gente já conhece, não porque o preparo físico, blá, 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 blá. Hoje eu não vi tantos buracos, porque o Palmeiras jogou muito atrás. Mas quando joga na intensidade, a gente percebe, como eu falei, contra o Mirassol, para mim foi muito claro. Aquilo é um típico exemplo. Ali é o prato cheio para ver se o Palmeiras realmente é um time que está com padrão. Então, eu me baseio ali também. Não adianta criticar como resultado, maravilhoso resultado. Eu não posso negar. O Palmeiras começa o jogo, logo aos 6 minutos, 5 para 6 minutos, abre o placar. E se vocês notarem a jogada, o Palmeiras sai numa disparada, num contra-ataque muito bem armado, sendo que quando você olha a câmera, tem uma câmera que vem de trás e está mostrando áreas correndo, está o Piquerez passando. Então são opções que vai dando para ele, na direita Alain, tudo. E isso deu a possibilidade dele, porque eles se preocuparam, a zaga do São Paulo, lá, não sei se foi o lateral, cobrindo o Piquerez, o cara que estava no Arias preocupado em cobrir o lateral. Quando o Arias corta para a direita, ele fica de frente para bater no gol. Um gol bonito, sim, a jogada muito bonita. Palmeiras perdeu alguns gols de contra-ataque por preciosismo. O Arias teve uma outra bola que ele bateu para fora, também da posição da grande área, mas justamente na posição oposta, que ele põe para o lado esquerdo, porque ele tem o pé esquerdo muito bom também. Vídeo o gol que ele fez contra o Botafogo. E ele bate para fora, mas ele tinha outras opções. Palmeiras não pensa, os jogadores não pensam nas melhores opções. O Alan teve uma chance, quando ele dribla o Rafael, não adianta agora eu falar sentado, tudo ótimo, pensando. E ele cruza. O cara não tinha um pé, tanto que o Lopes chega no carrinho, mas não alcança. E tem mais um ali atrás, que eu não sei quem era, quase no segundo pau, que também não chega. Essas bolas tem que colocar. Isso em jogos maiores. Mas Palmeiras e São Paulo. Desculpa, não é esse o jogo maior. Eu valorizo a vitória, muito. Vamos falar do segundo tempo, porque de novo, né? Eu valorizo muito essa vitória. Mas não pode se perder gols assim. Num jogo maior, se perde esses gols, é fatal. Porque a qualidade de times hoje, com mais condições, com mais elenco, eles não perdem gols. O risco é muito grande. Acabou, eu vou falar dos jogadores, acabou o primeiro tempo. Para variar, o Palmeiras vem para o segundo tempo. O resumo do jogo, para mim, foi um jogo feio. Sinceramente. Mas o segundo tempo, de novo, o Palmeiras não mostra absolutamente nada. Absolutamente nada. O São Paulo teve 9 escanteios, sendo que o Gomes tirou umas 7, 8 bolas lá de dentro. Melhor em campo, se bobear. Se bobear, tá? Não teve, o Arias jogou bola, mas nada,
Gente, é muito pouco o futebol que o Palmeiras apresenta para o elenco que tem. Eu não sei, eu não vejo, eu posso estar errado, eu estou falando sinceramente. Gostaria que vocês me comentassem. Eu não vejo evolução no Palmeiras. Eu não vejo um time que faz o gol e continua jogando. Não, vai para cima. Não, mas Ronaldo, o importante é o resultado. Para quem acha que o importante é o resultado jogando dessa forma, eu prefiro ter o resultado dando espetáculo. Não é chapéu, não é jogando em cima, não deixando o time respirar. Ah, mas hoje foi por alguns detalhes que não fizemos gol. Não, não. Ah, mas o Palmeiras teve alguns contra-ataques. Acabei de falar, 2-3-0 para o Palmeiras não seria um absurdo acabar o primeiro tempo. Mas não é o futebol apresentado. Essa é a minha opinião. Tem uns que vão dizer, foda-se o futebol. O que importa é o resultado. Pode ser, cada um tem a sua escolha. Só que não esqueça um detalhe. Historicamente, estatisticamente, de 3 anos para cá, é o que não está acontecendo. O Palmeiras não tem padrão, não joga, sempre dependente de um jogador. E agora está surgindo o Arias. Eu não falei que já é o Arias, porque sempre falei Endrick, Estevão, Roque. E quando o Roque não está em condições de jogar agora, o Arias fez o gol contra o Botafogo, importantíssimo, que deu a vitória. Ontem, não estou falando que só o Arias joga, pelo contrário. Eu já falei de Marlon, já falei de Andréas, eu já falei de Piquerez, eu já falei de Gomes. O Murilo deu um chute maravilhoso, que se entra aquela bola, um golaço do meio da rua. Mas não adianta se. Eu continuo batendo na tecla que com esse elenco, que o banco, não todos, mas a quantidade de jogadores lixo que essa Leila Pereira contratou, ela tem responsabilidade porque ela tem um departamento de scout e o Abel Ferreira, um departamento de scout lixo, merda, que não são profissionais, e o Abel Ferreira assinou. Então não vou te falar que o elenco do Palmeiras é maravilhoso. Não. Existe um time e alguns jogadores que fazem a diferença. Óbvio, eu não estou contando os meninos. Eu não posso pôr os meninos nesse balaio de gato. E aí, começa o segundo tempo, a gente já sabe. Aí vai vir a mesma entrevista, não vi ainda a entrevista coletiva, vou comentar amanhã, o mesmo que eu não quero ouvir, me dá asco ver ele falar, que não, é 2 dias para recuperação, 3 dias para recuperação, agora você tem 20 dias, eu tô caricaturizando, eu quero ver o que você vai trabalhar. Vamos ver como vai voltar o Palmeiras. O próximo jogo do Palmeiras era a volta contra o Grêmio em casa. O Grêmio não está jogando mal. Então, não adianta. Jogo grande, Palmeiras caga. É estatístico. Eu não estou achando. É fato. Ou eu preciso lembrar os idiotas de plantão, essa torcidinha, que é a parte da torcida de Palmeiras, de merda, lixo, que para vocês aplaudem Abel Ferreira e Leila Pereira, um time que bate vários recordes pro positivo. E o pior recorde negativo foi chegar numa final de Libertadores e não dar um chute no gol. Esse é o recorde. E todo mundo já sabe como vai ser. Eu não estou falando o que é, eu não estou contando vitória. Primeira fase, o Palmeiras de 6, 7 anos foi o melhor time. Que coisa legal. Chega numa fase decisiva, abre o bico. Um monte de... Porque hoje eu duvido se são esses jogadores. Porque esses jogadores são vencedores. Hoje o Palmeiras tem um Arias, tem um Gomes, você tem o Freitas, você tem o Andréas, você tem vários jogadores, o Roque que não ganhava, mas já tinha ido para o Barcelona, o Flaco que está melhorando, tá evoluindo muito, Alain, moleque, Piquerez vencedor demais, então já mudou. Outra coisa, o Carlos Miguel me ajuda a te ajudar. Eu falei isso pro Fux. Você está começando a abusar da boa vontade, cara. Para quê? Você precisa tomar o cartão amarelo. Se você não quer jogar um próximo jogo, eu não falei que você já está suspenso ou não. Avisa, eu preciso descansar. É uma idiotice. Ah, não, mas nós temos que jogar com todas as armas. Sabe qual as armas que vocês têm que jogar? Vocês têm que jogar para acabar com São Paulo num bom sentido, dentro do campo.
Não é esses idiotas. O São Paulo, na minha opinião, para mim, ele não é rival. Eu já falei isso para vocês. É minha opinião. São Paulo não tem história com o Palmeiras. Tem história de 30 anos. A história do São Paulo se resume em 30 anos e nesses 30 anos, gigantesca. História para mim é Palmeiras e Santos, Palmeiras e Corinthians. Eu estou falando do estado, é óbvio. Isso sim é história secular. Então, o porquê não? O porquê não começar nesse jogo? Porque eu já... Quando você vê esses tipos de jogos, você já começa a olhar lá na frente e perceber como vai ser a temporada. Jogo grande, cagado, jogando atrás por uma bola, e vai chegar no Maracanã, vai tentar jogar. Quando chega jogo decisivo, é um time de um técnico cagão. Quero estar errado? Puta, como eu quero que vocês me cobrem isso. Que vocês falem, Ronaldo, olha aí o que você falou. Eu vou, perfeito. Eu sou o primeiro a assumir. Mas também eu vou deixar uma coisa muito clara. Eu não estou chutando, eu não estou falando da minha boca, achismo. Isso é a história do Palmeiras de 3 anos e pouco para cá, desse técnico cagão medroso. Parabéns pelo resultado. Ótimo resultado. Reconheço. Pro campeonato, 3 pontos na tabela. Acabou. Vocês estão felizes com o futebol? Ok. Quem sou eu para falar? Palmeiras, uma coisa, ele sabe se comportar. Eu quero mostrar uma coisa para vocês. Esteve no Morumbi ontem, conforme quase 55 mil pessoas, né? E o Palmeiras começou ontem. E o que eu quero dizer com isso? Você vê que tem jogadores mais experientes. Isso não pega para o Palmeiras, esse barulho de torcida. Eu queria falar. Os São Paulinos, puta, cara, desculpa, eu reconheço. Teve 3 pênaltis para o São Paulo não dados ontem. Teve 5 cartões vermelhos que deveriam ter sido dados para os jogadores do Palmeiras e não foi dado. É óbvio que eu estou caricaturizando, porque é um time nojento. É o único time no Brasil que faz o estardalhaço e essa imprensinha, youtuberzinhos, mídias sociais caem nessa merda, nesse blá 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 desse time. Vocês já estão com outro problema aí, né, de polícia, né, até onde eu sei. Outro problema de polícia, que aí é os documentos, o caderno achado na casa de Adriana. A Adriana é aquela da ligação que vendeu, dizem, a gravação para a oposição, que aí deu o problema com os bandidos do São Paulo, a ex-esposa, esposa do cara, tal de Schwartzman, né? Então, se fosse vocês, eu estaria muito preocupado com isso, não com o futebol em campo. Porque o futebol em campo é o reflexo de vários anos de sua gestão. E o Palmeiras passou muito por isso. Muito por isso. Então, eu não estou... Não pensem que eu estou... É para qualquer time. Santos, Corinthians, caso de polícia. Preciso falar? Palmeiras começou o jogo com Carlos Miguel, Giai, Gustavo Gomes. Eu queria fazer uma pergunta antes. A falta do Enzo... O cara me deu um branco agora. A falta do Enzo naquela bola que ele entrou foi no Alan, né? Não era para ser expulso. Isso ninguém vai comentar. Deixa no ar. Carlos Miguel, Giai, Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez. Freitas, Andréas, Maurício, João Arias e Alan. De novo, a gente percebe que o Roque começou no banco, quer dizer que foi muito realmente, apanhou muito esses primeiros jogos, e não está em condição de jogar. Mas vamos lá. Carlos Miguel, eu acho o seguinte, eu acho que você pode se tornar um grande goleiro. Pela falta de jogos na tua carreira, de ter sequências de jogos que você nunca teve, e quando começou a ter na Europa, você abriu o bico. Eu acho que você precisa treinar mais que todo mundo. Eu acho que esse treinador de goleiros que só fala no vestiário, grita, incentiva, você tem que gritar e incentivar o Carlos Miguel e trabalhar mais, amigão. Giai, o que você pode tirar do Giai? Você não vai tirar mais que isso. Não dá. Na boa, café com leite.
Gomes, gigante. Murilo tem crescido muito no seu futebol. Quando não faz as suas cagadas, dá aquele branco. Piquerez, jogo grande, tudo. Freitas, Andréas Pereira. Ah, saiu o Freitas, porque devia estar exausto também, e até por... para tomar... Eu nem vou falar que era para segurar, né? Porque poupar, porque agora o Palmeiras vai ter dias. Quantos dias, Abel Ferreira, você vai dar de folga? Vai ter um mês de folga na data FIFA? Ele só volta um dia antes? Lembra, Abel Ferreira, que você faz isso? Usa a merda da cabeça, cara. Entrou o Martínez, Andrés Pereira saiu para Lucas Evangelista. Sou fã do Lucas Evangelista. Maurício saiu para o Felipe Anderson. Não sou fã. Morto para mim. Um morto. Para mim, na minha opinião, ou para eu, né? É mais um que veio que gasta um dinheiraço e não entrega 1/5 do que deveria. Arias, não comento, óbvio. E Alain também não comento. Saiu para a entrada do Sul. 90 milhões de reais só para comprar um jogador desse. Lopes, como diz o Abel na última entrevista com ele, o Lopes, depois de 2, 3 anos, está mostrando o resultado. É isso aí, Abel. Vocês contratam, fazem um contrato de 7 anos agora, eu sugiro, não que fizeram. Fizeram 5 com ele. Porque no primeiro, segundo e terceiro ano, se der certo, como o Lopes, quando você tem 5 anos de contrato, aí você tem mais 2 anos para o cara jogar se não for vendido. Parabéns. Mentalidade, na minha opinião, corretíssima. Isso é visão. Visão do inferno. O Lopes sai para a entrada do Roque. E, para variar, Abel Ferreira precisa chamar holofotes. Precisa estar nele. Todas as câmeras, as luzes do estádio precisam estar nele saindo de campo mais uma vez. Abel Ferreira, não vem com esse teu papinho na entrevista que você dentro se transforma. Eu não quero saber se você é um transformer, se você você pega o personagem e faz. Eu sei que você prejudica. Para que tudo isso? Foi falta, merecia cartão, merecia. Está começando. Nesse ponto, eu vou te falar, já passou do limite. Eu até defendia sempre o Abel Ferreira. Hoje eu não defendo mais, vocês sabem disso. Se você ainda apresenta futebol, se você... Nada. Outra coisa. Só esse ano, se eu não me engano, é o terceiro vermelho do Abel. Estamos falando de março. Resumindo, para mim o Palmeiras venceu de novo, ótimo resultado, mas não convenceu. Então, é isso, rapaziada. Eu desejo um ótimo domingo a vocês. Bora fazer barba, bigode, cabelo. Se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho. Não custa 1 centavo, 3 segundos do tempo de vocês. Senta o dedo, se inscreve no canal, deixa o like, ativa as notificações. Comentários, opiniões são muito bem-vindas. E de novo, eu respondo todos. Então, se faltou eu responder algum, não foi de propósito, pode ser que passou, mas eu respondo todos. No dia ou depois de 2 dias, eu respondo. Valeu? Para interagir com todo mundo. Então, me pediram, não nos comentários, umas 4 pessoas me pediram, do círculo de colegas, nem de amigos, de longe, me mandaram mensagens para eu comentar o caso dessa Erika Hilton. Nem vou falar o que parece esse nome, mas tudo bem. Cada um faz o que quiser da sua vida, não as escolhas opções sexuais, opções, gêneros, nada. Estou falando do nome dela, que eu acho que é Erika Hilton, e queriam saber da minha opinião sobre tudo isso. Eu vou, num próximo vídeo, uns vídeos para frente, eu vou dar minha opinião, não tenho nada, jogo aberto, sem parcialidade, tá? Então eu vou fazer esse vídeo e como sempre, cadê você? Onde que você está? Ótimo domingo, eu agradeço.